A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, hoje eu trago uma explicação breve a respeito de um assunto que muitos cristãos têm questionado hoje. Quando a gente faz uma pesquisa no YouTube a respeito desse tema, se o cristão pode fazer sexo oral, se o cristão pode fazer sexo anal. A gente vê muitos vídeos sobre isso e a gente vê muitos cristãos defendendo tais práticas. Mas hoje eu quero mostrar para você aqui algo que há um tempo uma pessoa relatou comigo que estava acontecendo isso com um casal e que a mulher estava reclamando que o marido ele tinha relações com ela quando ela estava menstruada. E ela sofria muito com isso porque era muito desagradável, muito constrangedor. Então, irmãos, nós vemos que hoje há uma certa banalização do casamento cristão, porque muitos estão copiando aquilo que se fazia nos bordéis, nos prostíbulos. Muitos querem trazer para dentro do seu relacionamento aquilo que somente prostitutas faziam porque eram obrigadas por homens que pagavam e obrigavam elas a cederem a tais práticas. Ou seja, é claro que muitas gostavam, podemos dizer assim, porque tanto há homens sem vergonhas, canalhas, como há mulheres sem vergonhas que gostam de tudo aquilo que não convém. Então, irmãos, quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia em Levítico capítulo 20, verso 18, nós vemos que a palavra diz assim: o homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, ponha descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue. Serão ambos eliminados do meio do povo. E nós vemos essa mesma repetição em Levítico 18, 19. Então você vê que aqui é relatado aqui nessa passagem como um pecado gravíssimo, onde ambos eram eliminados do meio do povo, sem chance, sem perdão. Como os outros pecados sexuais que esse texto aqui trata, proibindo a relação de um homem com um animal, de uma mulher com um animal, proibindo a relação de um homem com outro homem, proibindo a relação de uma mulher com outra mulher, ou seja, proibindo todos os tipos de relações entre um irmão com outra irmã. E aqui traz essa questão para nós. Então, biblicamente falando, é erradíssimo. Um homem não pode ter relações sexuais com a sua esposa no tempo da menstruação. Isso é impuro, isso é nojento, isso é uma abominação aos olhos do Senhor. Aí entra as outras questões. O homem, o casal pode fazer sexo oral? Irmãos, veja que Deus, Ele criou o nosso corpo, quando lemos ali 1 Coríntios capítulo 6, ali a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, Ele criou o nosso corpo para Ele. Deus não criou o nosso corpo para prostituição. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, nós lemos o seguinte, verso 13, que diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja, é como eu já disse, tais práticas são práticas que incitam cada vez mais o apetite sexual desenfreado, desordenado, e não traz aquela satisfação. Pessoas que se entregam a práticas de sexo oral, de sexo anal, que é uma abominação, ou seja, isso é algo abominável,
porque Deus fez cada órgão para um objetivo. Ou seja, o homem tem o seu órgão sexual e a mulher tem o seu órgão sexual. Então, o que for fora disso é abominação. A boca não é um órgão sexual. O ânus não é um órgão sexual. Então, como que um homem que se diz cristão vai querer fazer tal abominação com a sua esposa? E como que uma mulher que se diz cristã vai querer que o seu marido faça tal abominação? Quem faz isso não conhece a Deus. Quem faz isso não tem o mínimo de temor a Deus. Essa é que é a verdade. Um homem que não respeita a menstruação da sua esposa, ele é pior do que um animal. E se a mulher querer que o homem se chegue a ela no tempo de menstruação, ela é pior do que um animal também e ela não tem temor a Deus. Ou seja, nós temos que ter domínio. Um dos frutos do Espírito Santo é o autodomínio. Então, como que o homem e a mulher vão se entregar à imoralidade sexual? Irmãos, isso é algo que nem era necessário de se tratar se as pessoas tivessem consciência, mas a maioria hoje só pensa nas coisas da carne. E como eu já disse, estão buscando tudo aquilo que o mundo está ensinando para dentro da sua intimidade. Ou seja, práticas que eram feitas em prostíbulos, eles estão trazendo para o casamento. Aí depois a vida vira um inferno, eles se perguntam, por que Deus está permitindo isso? Hipócritas, essa que é a verdade. Irmãos, nós precisamos saber que Deus não tem o pecador por inocente, mas muitos hoje não conhecem a Deus, embora estejam até mesmo dentro de igrejas. Aqui em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim, o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e adúlteros. Veja que Deus ele trará juízo, irmãos, sobre toda a imoralidade, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos honrar esse corpo, porque nós tornamos um só com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não devemos nos prostituir. Então, todos os cristãos, homens e mulheres, devem ter o seu corpo em santidade, porque o corpo é templo do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe e vamos ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus.